Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nega a inerrância bíblica? Muitos não sabem que, diante do fato de que Ellen White, a profetisa adventista, ter cometido inúmeros erros em seus escritos, chamados inspirados ou proféticos, para resolver esse problema, a Igreja Adventista ela abre mão da defesa da inerrância bíblica, para que com isso possa abrir aí uma lacuna de defesa, digamos assim, para Ellen White, já que se a Bíblia tem erros e ela é inspirada e infalível, Ellen White, sendo inspirada e infalível, também pode ter erros. E já que os erros bíblicos não desabonam a Escritura, então os erros de Ellen White não a desabonaria como profetisa da igreja remanescente, da igreja visível dos últimos dias. Mas o que podemos dizer sobre isso, né? Confirmando um ponto aqui, quero já mencionar que Samuel Bacchiocchi, um erudito já falecido, um doutor adventista, ele escreveu de forma muito bem clara as seguintes palavras: uma razão final para a rejeição da inerrância absoluta no caso dos adventistas são os ensinos de Ellen White e o exemplo da produção de seus escritos. Ela claramente reconhece o papel humano na produção da Bíblia. Então, isso você pode verificar em um site adventista intitulado Adventismo em Foco. Se você procurar Inerrância Bíblica, Dr. Samuel Bacchiocchi, você encontrará essa citação desse doutor adventista. Uma outra confirmação que temos é do historiador adventista George Knight. George Knight, ele diz assim no livro Em Busca de Identidade, na página 138. George Knight afirma: Ellen White não apenas rejeitou a inspiração verbal, mas também negou a inerrância. Então, olhe só o que esses dois teólogos disseram a respeito de Ellen White. Então, para eles, se Ellen White negou a inerrância ou negou qualquer concepção ortodoxa da doutrina da Escritura, eles também irão negar. Ainda o site Centro White, que é um site oficial da Igreja Adventista sobre as doutrinas e ensinos adventistas, diz em suas páginas, né? Tem a página sobre se o profeta inspirado erra e algumas perguntas sobre inerrância. Então lá na página diz assim, ó, olha só que interessante a afirmação que eles fazem sobre a inerrância. Abre aspas. Alguns têm tropeçado no fato de que há imperfeições nos escritos de Ellen White. Em outro ponto, não há acusação que possa ser levantada contra Ellen White em seu papel profissional como profeta, que não poderia e não tenha sido levantado primeiro contra os escritores da Bíblia. Olha que absurdo, hein? Outra parte, nessas páginas que eu mencionei do Centro White. Precisamos ser consistentes. Precisamos tratar Ellen White, né, o livro dela, precisamos tratar Ellen White exatamente como tratamos qualquer profeta dos tempos bíblicos. Se não rasgamos de nossa Bíblia os salmos escritos por Davi, as profecias de Jeremias e Jonas e das duas epístolas de Pedro, então não temos o direito de lançar fora os escritos de Ellen White. Olha só a defesa que eles fazem. Como eu disse,
eles então comparam as escrituras sagradas, né, a Bíblia Sagrada, com os escritos de Ellen White, e aquilo que é dito contra a Bíblia, eles dizem que é dito contra Ellen White, e a defesa que se apresenta da Bíblia deve ser apresentada também por Ellen White, ou em nome de Ellen White, para que ela continue sendo essa profetisa adventista. Então, como você notou, há uma afirmação muito clara e consistente de negar a inerrância bíblica. Tem esse livro aqui, ó, Tratado de Teologia Adventista, que é mais ou menos uma teologia sistemática. Aqui vai dizer algo sobre a inerrância, que foi desenvolvido especialmente por Karl Henry e outros, né, teólogos ortodoxos, mas aí ele vai mencionar que isso daí não está muito bem definido, né? Mas claro que está. A inerrância bíblica está bem definida, a não ser aqueles que negam a inerrância bíblica. E aí, na página 60, eles afirmam o seguinte, ó, olha só. Por mais de 100 anos, aliás, voltando um pouco, os conceitos de inspiração plena e conceitual foram amplamente aceitos, mas a igreja nunca formulou uma doutrina exata sobre inspiração ou revelação. Por mais de 100 anos, os adventistas repetiram e refinaram as convicções adotadas por seus pioneiros em declarações de crenças fundamentais, né? Então está aqui dizendo que nunca formulou uma doutrina sobre a inspiração e inerrância, e tem aquela ideia de inspiração conceitual e de uma inspiração aí ampla, né, dinâmica da escritura. Mas eu fico às vezes pensando, tá, se essa é a razão, eles então negam a inerrância por causa da profetisa deles, lamentavelmente, para a própria perdição deles, principalmente daqueles que têm consciência disso. Mas quando você lê alguma coisa de Ellen White, você não consegue ter certeza que Ellen White negaria a inerrância bíblica, né? Inclusive, ela já vivia numa época em que os gélidos ventos da teologia liberal estavam assolando as igrejas. Agora veja só o que Ellen White escreveu na introdução do livro O Grande Conflito, né, em uma edição completa. Ela diz o seguinte, ó, abre aspas, vê se você nota alguém não crendo na inerrância bíblica aqui, em uma inspiração plena. Observe só. É assim que Deus se agradou comunicar sua verdade ao mundo por meio de agências humanas que ele próprio, pelo seu Espírito, faz idôneas para essa missão, dirigindo-lhes a mente no tocante ao que devem falar ou escrever. Os tesouros divinos são, deste modo, confiados a vasos terrestres, sem, contudo, nada perderem de sua origem celestial. O testemunho nos é transmitido nas expressões imperfeitas de nossa linguagem, conservando, todavia, o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso descobre a virtude divina, superabundante em graça e verdade. Então, Ellen White escreveu isso na introdução do livro O Grande Conflito. Aqui o que nós notamos é que, apesar de ela dizer uma linguagem, que o ser humano usou uma linguagem imperfeita, e por imperfeito, qualquer um pode dizer que a linguagem humana ela não é plenamente satisfatória para transmitir tudo o que é divino. Porém, o que se escreve é verdadeiro, é satisfatório, é inerrante. E não vejo Ellen White prontamente se afastando disso. Mas como eu não sou nenhum expert em Ellen White, pode ser que ela realmente tenha dito isso que George Knight falou, que ela não defendia a inerrância, já que ela mesma notava as baboseiras que ela cometia nos seus escritos. Mas não é visto isso claramente. Então, o que nós podemos aqui afirmar?
Podemos afirmar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nega a inerrância bíblica por causa de Ellen White, para mantê-la como profetisa, apesar de seus escritos serem claramente falhos, cheio de erros, cheio de cópias, né, cheio de plágios, e não ter aquilo que eles afirmam ter, que seria a única coisa, a inspiração, né, dos seus escritos. Então você pode observar que a Igreja Adventista, infelizmente, ela se enquadra claramente, né, e aqui sem nenhuma ressalva, ela se enquadra claramente em naquilo que pode ser caracterizado como seita, porque ela faz de tudo, até mesmo nega uma inspiração plena e inerrância das escrituras por causa de uma profetisa. Embora você não vai encontrar eles militando contra a escritura, embora aqui ou ali notamos, né, como fez o site Centro White, dizer que Jeremias, Jonas, as cartas de Pedro e Davi e os salmos de Davi tiveram algumas discrepâncias, alguns erros, eles ainda assim não militam claramente contra as escrituras, como fazem os liberais. Mas eles usam isso como uma defesa, né, uma defesa de última hora, caso alguém aperte sobre o problema de Ellen White, para tentar demonstrar que, mesmo sendo inspirado, pode ter erros, né? Então, esse é um problema sério do adventismo e esperamos que Deus ilumine pessoas que ali estão e não venham defender essa heresia, né? Aliás, que se afastasse do adventismo Ellen White em 1844, muita coisa já melhoraria nessa religião, mas vai ser difícil eles realizarem essa façanha, né, de afastar a papisa de suas doutrinas ou aquela data absurda de suas doutrinas. Que Deus nos abençoe e que Deus nos mantenha sempre na verdade.